Que Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus. Esse vídeo ele é uma resposta de Deus para alguém. Alguém que Deus escolheu o momento certo, a hora certa para ouvir essa palavra. Muitas pessoas passaram por aqui, mas Deus direcionou e chamou a atenção da pessoa certa. Você não está aqui por acaso. Deus quer falar com você. Assim como falou comigo. Assim como direcionou esse momento de agora para que você ouvisse essa revelação, essa mensagem. Principalmente você que está enfrentando uma grande tribulação, um momento muito difícil, uma luta infelizmente insolúvel aos olhos humanos, passando privações, aperto. E existem coisas que acontecem na nossa vida que geram ansiedade, preocupação, nervosismo, instabilidade emocional. Deus quer falar contigo. Eu quero ler para você Mateus capítulo 6, do verso 25 em diante, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. É normal uma pessoa estar preocupada com seus compromissos, sanar seus problemas econômicos, suas dívidas, resolver os problemas do cotidiano. É normal uma pessoa se preocupar, porque isso é senso de responsabilidade. Mas aqui nessa palavra, ele direciona para mim e para você um ensinamento válido, um ensinamento para o momento de agora, na questão de problemas que geram ansiedade, preocupações e inquietações. Você sabe que Jesus está dizendo o seguinte: por que você está tão preocupado? Por que você está tão preocupado? Eu sou supridor, eu sou o supridor de todas as coisas. Eu estou com você, eu estou do teu lado. Ele manda você focar nele, porque é dele que vem a providência que você tanto necessita. Providência essa que o Senhor manda eu te dizer que ele vai trazer até você. Não é que você não deva ter responsabilidade quanto aos seus compromissos, mas você não pode deixar com que eles afastem você de Deus ou coloquem dúvida acerca da providência e do próprio amparo que vem das mãos de Deus. Eu quero compartilhar com você um momento que Deus, ele me ensinou muito através dessa palavra. Nós inauguramos a igreja do Rio de Janeiro, mas você não tem ideia da luta que foi. Quando nós decidimos inaugurar essa igreja, havia uma promessa de pessoas próximas, com recursos, que iria nos ajudar. A gente já vinha de outro compromisso que tinha sido resolvido. E justamente faltando 15 dias para a inauguração,
esse pessoal falhou, que ficou de nos ajudar. Eles tiveram também o problema deles, e aí aquilo foi muito opressor, sabe, para mim. Eu me vi sozinho, uma despesa grande. Tinha que pagar o calção do imóvel, 3 vezes o aluguel. Tinha cadeira, tinha som, tinha microfone, tinha tudo. Tinha a obra, porque o local não estava pronto. E não tinha R$1 na conta, não tinha nada, não tinha R$1 na conta. E aí veio a voz do inimigo falando, e agora? E cadê o teu Deus? Vai dar tudo errado. Eu ainda insisti com esse pessoal, pedi tanto, me ajuda, e eles não tinham jeito nenhum de me socorrer, de me ajudar. E eu também não tinha de onde tirar, não tinha a quem recorrer, até com alguns valores na rua que tinham que me pagar, mas também não me pagaram. E esse momento é um momento assim crucial, porque você começa a se indagar, o que está acontecendo, Deus? O Senhor prometeu, o Senhor ia dar certo, e agora? E a inauguração se aproximando, né, o primeiro dia de culto, de encontro. Eu fiquei nervoso, não vou mentir para você, fiquei chateado, fiquei nervoso. Sabe, eu estava muito chateado. De repente veio um refrigério, uma voz de Deus dizendo, por que você está inquieto? Por que você está preocupado? Eu não falei que ia cuidar de tudo? Lembra quando você chegou na África, que você não tinha nada a não ser uma mala? E eu fui supridor? O que te faltou? Lembra que lá atrás eu te dei exemplos que era contigo, momentos que você passou, que não tinha saído e lá eu estava, sabe? Aquilo foi um bálsamo na minha alma. Deus chamou a minha atenção, Deus puxou a minha orelha para esse momento, para esse momento que estava me afligindo, que estava, sabe, me sobrecarregando, me angustiando. Deus fez eu lembrar de experiências que eu tive com Ele, em momentos que também não tinha recurso algum. E difícil. Imagina, você está em outro país, não é a sua terra natal, você não tem amigos no lugar. E detalhe, a gente chega ali e começa um trabalho do zero. Foi uma experiência dolorosa. Cheguei a dormir num terreno. Passei uma grande aflição. E Deus supriu. Deus supriu tudo. Deus, aquelas pessoas que você tem uma visão que são pobres, humildes, miseráveis, né? Que essa é a visão que muita gente tem. Foi deles que Deus usou muitos para nos ajudar, e veio as cadeiras, veio o galpão, veio o recurso. Conseguimos pagar o arrendamento de 6 meses. Lá é 6 meses. Não tem esse negócio de contrato imobiliário, não. Paga 6 meses e você entra. E é assim que funciona. E da onde veio? Tudo veio a existência do que não existia, porque Deus supriu. Deus abriu portas. E quando Deus falou comigo, nesse momento que eu estava passando, Ele falou, eu vou te abençoar. Você está esquecendo do que eu já fiz lá atrás. Você está esquecendo de como eu operei lá atrás na tua vida. E aquilo foi realmente algo que me edificou, que me fortaleceu e aquietou meu coração. Resumo, nós conseguimos pagar o calção do lugar, conseguimos terminar o aluguel, a obra, conseguimos instalar o som, colocar as cadeiras, e o trabalho da igreja está de portas abertas. Porque com Deus é assim. Quando eu decido entregar nas mãos dele, confiar nele, quando eu deixo ele direcionar a minha vida, quando eu confio em Deus, ele abre uma porta, ele cria uma estratégia, ele direciona os meus passos, os seus passos, para o momento certo, para a hora certa. E ele vai usar coisas e pessoas em teu favor. Alguém aqui que precisa ouvir isso, Deus está mandando eu te dizer. Ele vai usar coisas e pessoas em teu favor.
Da onde você menos espera, Deus vai trazer a provisão e os recursos que você precisa. Se há uma sinceridade no seu coração, se você tem buscado ao Senhor com fidelidade, com inteireza de coração, se você tem colocado diante de Deus tudo aquilo que você está empreendendo, realizando, projetando, Deus vai te abençoar. A Bíblia diz que o querer e o realizar vem de Deus, procedem dele. Ele colocou um querer, ele vai realizar. Você deve confiar em Deus, você deve lembrar dos momentos que você não tinha saída, não tinha alternativas, você estava só e Deus usou alguma coisa ou alguém e supriu a tua necessidade, porque Deus não desampara os seus. O salmista disse: fui moço e agora sou velho, jamais eu vi o justo ser desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Olha como Deus é zeloso. Eu estava pregando esses dias quando o povo dele estava no deserto e reclamando de fome, aquela coisa toda. E Deus, para envergonhá-los, porque Deus faz assim. Deus tirou o alimento que eles precisavam das águas. Ô bispo, então Deus mandou um caminhão de peixe. Se tivesse sido peixe, era normal. Mas Deus tirou aves das águas, para alimentar o povo. E no normal, o certo seria os peixes. E alimentou eles no deserto. O profeta Elias, na época da fome, os corvos vinham alimentá-lo. O que eu quero falar para você? Deus não vai de maneira alguma abandonar você nessa situação. Descansa no Senhor, confia no Senhor. O exemplo que Jesus dá das aves, quantas aves você vê caindo do céu morta de fome? Quantas? Você vê, tá chovendo aves do céu, tá tudo morrendo de fome, você vê isso? E a Bíblia diz, Deus cuida delas. Quanto mais vós, quanto mais eu, quanto mais você. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E assim ele tem sido fiel. Agora, você não pode deixar a ansiedade gerar dúvida, porque o caminho da ansiedade é esse. Primeiro você começa a ficar ansioso, daqui a pouco você começa a ter dúvidas, e aí você começa a dar legalidade a pensamentos negativos, pensamentos que vão te afastar de Deus, que vão afastar você do Senhor Jesus. E quando você vê, você está distante, você está longe, quando era para você estar confiando. Porque Satanás trabalha com a dúvida. E a dúvida, ela gera bloqueio de milagres. Jesus disse, se credes e não duvidar, não duvide, confia. Tenha certeza que o que Deus tem preparado para você vai se cumprir da forma e do jeito certo e como Ele quer. Deus, Ele tem cuidado de você até hoje. Você pode não contar com ninguém, mas você pode contar com Deus.